No restaurante, enquanto discutia os últimos detalhes com a decoradora, Faruk não conseguia esconder sua inquietação. A ausência de resposta de Sureia o angustiava. Mais uma vez tentou ligar para ela, mas sem sucesso. A sensação de que algo estava errado se intensificava. Decidido, deixou o restaurante e partiu diretamente para a mansão, determinado a ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Enquanto isso, no escritório da empresa, Emur chegava de surpresa e se deparava com um cenário que a indignou profundamente. Funcionários riam e celebravam com música e microfone na mão, como se estivessem em um show. Encarando Fikret, Adnan e Ipek com reprovação, ela disparou. Furiosa, aquilo parecia mais um circo do que um ambiente profissional. Fikret tentou justificar, dizendo que estavam comemorando um grande contrato fechado graças aos esforços de Adnan, e que o momento servia para motivar a equipe. Garip, tentando amenizar a tensão, acrescentou que todos estavam apenas celebrando o sucesso. Emur não se convenceu de imediato, mas após ver o entusiasmo sincero, soltou um riso contido, dizendo que já que não se podia nem comemorar, iria embora. Saiu acompanhada de Garip, deixando um clima de alívio entre os funcionários, que voltaram à comemoração com mais moderação. Na mansão, Faruk chegou aflito. Ao ver Nurgun descendo as escadas, foi direto ao ponto. Queria saber de Sureia. Nurgun informou que ela estava no quarto desde cedo, sem comer nada, e não havia saído por um minuto sequer. Preocupado, Faruk pediu um termômetro e subiu às pressas. Ao entrar no quarto, o ambiente escuro reforçou sua apreensão. Sureia, deitada, pediu que ele não abrisse as cortinas, dizendo que preferia ficar no escuro. Faruk tentou medir sua pressão, cogitou chamar um médico, mas ela, visivelmente fraca, recusou qualquer ajuda. Perguntou se ela estava chateada com ele, mas ela negou, apenas pediu para ficar sozinha. Respeitando o desejo dela, Faruk saiu, mas com o coração apertado. Pouco depois, Fikret, Ipek e Osman chegaram na mansão com semblantes felizes, ainda embalados pela boa notícia do contrato fechado. Mas o ar leve logo foi substituído por tensão ao verem Faruk tão sério. Ao ouvirem que Sureia estava deprimida e não falava com ninguém, Ipek se prontificou a tentar conversar, mas Fikret sugeriu que Osman fosse, já que ele tinha uma ligação especial com Sureia. Faruk concordou. Osman subiu e com delicadeza bateu à porta. Sureia o deixou entrar. Ele explicou que Faruk estava preocupado e queria saber como ela estava. Sureia, com voz baixa, disse que não havia nada claro em sua mente, que nem sabia explicar o que sentia. Osman respeitou o silêncio dela, dizendo que quando estivesse pronta, ele estaria lá para ouvi-la. Ela agradeceu, emocionada. Sozinha novamente, Sureia permanecia mergulhada em pensamentos e lembranças confusas. Na sala, Osman relatou a Faruk que Sureia não tinha forças nem para entender o que sentia, muito menos para falar. Disse que ela estava em estado de reflexão profunda, e que não deveria ser pressionada. Com delicadeza pediu que Faruk desse a ela o tempo necessário. Ipek então sugeriu, talvez Dilara soubesse de algo. Faruk, sem hesitar, ligou para ela. Dilara, ao atender, ouviu a preocupação de Faruk e confirmou que sabia um pouco do que estava acontecendo. Explicou que Sureia havia buscado respostas em seu passado. Visitou a mulher que cuidava dela na infância e recebeu uma caixa com pertences de sua mãe biológica. Essa caixa, segundo Dilara, parece ter despertado muitas lembranças dolorosas. Sureia estava sonhando com a própria infância, revivendo momentos que até então estavam esquecidos ou idealizados. Segundo Dilara, tudo indicava que ela estava enfrentando a realidade de uma mãe que talvez não fosse como ela imaginava, e isso a devastou. Porém, Dilara pediu que ele tivesse paciência, pois, quando estivesse pronta, Sureia o procuraria para contar. Dilara ainda confidenciou que prometeu à amiga não contar detalhes, mas revelou que a descoberta da caixa despertou em Sureia uma dor antiga, relacionada à ausência de afeto dos pais durante a infância. Os sonhos constantes, as imagens de quando ainda era criança, e a leitura de palavras duras no diário da mãe pareciam ter tirado o chão de Sureia. Faruk, ao ouvir isso, ficou ainda mais preocupado, mas compreendeu que forçá-la naquele momento só causaria mais dor. Mais tarde, sozinho no quarto escuro, Sureia permaneceu com os olhos fixos na caixa da mãe. Ela segurava o diário nas mãos, como se buscando alguma nova explicação entre aquelas páginas já lidas. As palavras escritas por uma mãe distante ecoavam dentro dela, confundindo tudo o que ela acreditava. E por mais que estivesse cercada por amor no presente, aquela ferida do passado insistia em sangrar, silenciando sua voz, enfraquecendo seu corpo e mergulhando sua alma em uma tristeza difícil de explicar.
imagens que vinham como sonhos ou pesadelos que pareciam se embaralhar com a realidade. Lembrava-se de uma cena em que via uma mulher sorridente, oferecendo uma coroa de flores para uma menina. Por um instante, acreditava ser ela mesma, mas logo percebia que não era a criança da memória. Aquela menina recebia o carinho que Sureia sempre desejou, mas nunca teve. Na lembrança verdadeira estavam seus pais discutindo, sempre em conflito, e ela, muito pequena, encolhida numa cadeira, ouvia os gritos e chorava em silêncio. O tempo passava. Gulistan se dedicava à pequena Sol, enquanto Beren, preocupada, observava cada detalhe no comportamento de Sureia. Emur também refletia sobre o estado da sobrinha, chegando a cogitar subir ao quarto para tentar conversar, mas acabou desistindo, talvez por medo de ser rejeitada. Sureia, mesmo cercada de pessoas que a amavam, sentia-se sozinha. As memórias de sua infância a corroíam por dentro, abrindo feridas que nem sabia que ainda existiam. No dia seguinte, Farouk acordou e notou que Sureia não estava mais ao seu lado. Levantou-se apressado e a encontrou já pronta, vestida com os olhos baixos. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ela falou que precisava sair. Ele tentou detê-la com um abraço, perguntou se estava tudo bem. Ela mentiu com suavidade, dizendo que sim, e saiu, deixando-o ainda mais inquieto. Ao descer as escadas, foi surpreendida por Emur, que a abraçou com carinho e também quis saber como ela estava. Sureia mais uma vez respondeu que estava bem, repetindo mecanicamente a frase que tentava esconder a dor. E então se foi, decidida a buscar respostas que não conseguia ignorar. Na casa de Beren, a tensão também crescia. Beren não conseguia parar de pensar no que aquela mulher, a antiga cuidadora de Sureia, poderia ter dito para deixá-la naquele estado. Dilara ligou para saber como a amiga estava e Beren, aliviada por dividir a preocupação, respondeu que Sureia havia saído. Pressionada, Dilara se limitou a dizer que não sabia de nada ao certo, que era preciso ter calma. Sureia, por sua vez, havia retornado à casa da mulher que cuidara dela na infância. Carregando um turbilhão dentro de si, foi direta. Disse que precisava fazer uma pergunta e pediu que a resposta fosse honesta. A mulher, com ternura, a encorajou. Sureia então explicou que suas lembranças de infância eram vagas, que tudo era nebuloso em sua mente. Recordava-se de que os pais estavam sempre ausentes, trabalhando demais e que ela passava todo o tempo ali com aquela mulher. A cuidadora confirmou. Disse que os pais de Sureia trabalhavam sem parar em turnos diferentes, dia e noite, e estavam sempre esgotados. Mas ainda assim, quando podiam, faziam questão de vê-la. Disse também que ela, como cuidadora, passou a amá-la como se fosse sua própria filha. Sureia então perguntou sobre a pessoa que tocava violino. A mulher sorriu com tristeza, contou que era seu filho, que tocava para acalmá-la, pois o som do violino sempre a fazia sorrir. Mas revelou que após o acidente que matou os pais de Sureia, seu filho nunca mais encostou no instrumento. Essas palavras emocionaram profundamente Sureia, mas o que ouviu em seguida a deixou sem chão. A mulher contou que, ao contrário do que ela imaginava, sua tia Beren havia sobrevivido ao acidente. Sim, Beren estava junto com os pais no momento da tragédia. Segundo ela, Beren chorou muito, dizia que quem deveria ter morrido era ela, e que carregava a culpa pela perda dos pais de Sureia. Revelou ainda que Beren ficou dias no hospital, e que ao receber alta, levou Sureia embora sem avisar, sem deixar explicações, sequer uma despedida. Disse que ela desapareceu com a menina, sem permitir nenhum contato. O rosto de Sureia ficou pálido. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não fazia ideia de que Beren havia estado no acidente, nem que ela própria fora retirada dali às pressas, levada sem despedida. Sua cabeça girava, tentando assimilar todas as informações. Beren, que sempre fora uma presença constante em sua vida, agora surgia envolta em segredos, em dores que ela jamais imaginara. Tudo o que acreditava saber sobre seu passado começava a se despedaçar diante dela. E mais uma vez, Sureia se sentiu perdida como aquela menininha na cadeira, ouvindo os gritos de um lar despedaçado.